Em Dia com a Notícia. Às segundas e quartas-feiras você confere no programa Jornal da Cidade o quadro Em Dia com a Notícia, levado ao ar para abordar assuntos ligados à administração pública. E hoje iremos conversar com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sandro. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Na semana passada não pude estar aqui, né? Estava em Belo Horizonte, mas hoje aí, com todo prazer, estamos aqui mais uma vez falando com a nossa população nesse espaço. Rodrigo, você não veio a semana passada, mas é tão interessante quando vem o João, porque eu acho que poucas cidades existe aí um trabalho de prefeito e vice dessa maneira, não é? Normalmente o vice é meio apagado, sim, o João, digamos assim, né? O Sandro, o João é uma pessoa extraordinária aí. Nós estamos aí há 2 anos e meio mais trabalhando na prefeitura, a gente tem uma sintonia muito grande, uma disponibilidade. É um vice-prefeito que está ali exclusivamente como vice-prefeito, mas atendendo, ajudando a resolver. Cada um tem um perfil. Eu tenho meu perfil mais agitado, às vezes mais categórico, mais objetivo. O João é mais articulado, o João tem mais paciência, mas a gente tem uma relação muito boa e as informações, elas têm aí uma sincronia muito grande. Tanto que alguns assuntos que eu vou falar aqui, das obras retomadas, o João já foi apurar cedo, já me mandou foto aqui para que eu conseguisse, que eu estava em outros eventos de manhã, né? Mas, sem dúvida, é uma parceria muito boa. E qual é a boa notícia? Bom, a boa notícia é que as 2 obras polêmicas da cidade foram retomadas hoje, né? A Praça Antônio Augusto de Oliveira, a nova empresa assumiu e já está retomando as obras hoje. Então, espero que seja uma página virada, né? Que a gente consiga aí a conclusão dessa obra o quanto antes. E a Avenida Prefeito Antônio Gonçalves, que a gente teve na semana passada, até o João conseguiu agendar uma reunião com o dono da empresa, que a gente já tinha feito as notificações. Ele se comprometeu, porque para a gente fazer a rescisão e poder tapar o buraco, eu tinha que notificá-lo, esperar 5 dias de prazo para depois eu considerar rescindido, para depois eu ir lá, tapar o buraco e poder cobrar dele o buraco e fazer uma nova licitação. Então, ou seja, o tempo que demoraria isso seria aí de 3 a 4 meses para a gente concluir a obra. Então o melhor caminho seria ele mesmo retomar, né? Seria bom para todo mundo. Por quê? Na rescisão eu ia aplicar uma multa contratual nele, que ia ficar perto de R$100 mil, e eu ainda ia tornar a empresa dele inidônea e ele não ia poder participar de licitação em outros municípios, como eu fiz com a da pracinha lá. Mas todos nós íamos perder com isso, né? Então por isso que a gente teve mais uma semana de paciência, tentando resolver da melhor forma possível. E assim, ainda na sexta eu passei lá, vi que a obra não tinha sido retomada, fiquei muito bravo, ainda liguei e falei, até segunda, se 8 horas da manhã eles não estiver lá, está rescindido e pode ter certeza que eu vou fazer da vida da empresa dele um inferno a partir de então, porque eu não estou mais aguentando essa situação. Graças a Deus recebi as fotos aqui, que o pessoal está trabalhando lá hoje, e eu espero que dentro dessa semana, pelo menos a parte da base dos buracos, ela seja finalizada, porque estava pegando o Uno, estava pegando por baixo um dos buracos, um absurdo. E aí ele vem com o recapeamento, falta 20% da obra para ele concluir, não faz sentido parar a obra naquele momento. Uhum. Às vezes tem que ter um pouquinho de paciência para ganhar, mas também na hora de agir tem que agir. Mas Sim. A população muitas vezes também não entende ou não quer entender, né? Vê buracos enormes e fala, cadê o prefeito? Sim. Sandro, e é muito uma questão, eu dou total razão para a população reclamar. De fato, aquele pedaço estava muito ruim. Ali deve dar coisa ali de uns 80 metros. Mas a gente tem mais de 200 metros que já foi recapeado, que está tudo novinho, que vai, né, da divisa até a ponte, que eu não vi ninguém postar uma foto e falar, mas aqui já foi feito, né? Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com a parcialidade, porque do jeito que coloca ali parece o seguinte, a cidade inteira de Andradas está naquela situação. E hoje com a operação Tapa Buraco em andamentos, a gente já terminou todas as ruas centrais, a gente está terminando de fechar os bairros aqui, depois da Avenida MG 455, Santa Lúcia, Rio Negro, Leandro Previato, Soves, Jardim Mirante, Jardim Colina da Soves, estamos terminando, e eu acredito que nos próximos 30 dias a gente vai encerrar o tapa-buraco na cidade inteira, né? Concluir aí essa etapa. Vai vir a chuva? Vai abrir buraco de novo, o asfalto é velho, vai ter problema de novo, com certeza, mas nós não estamos parados, não, e a gente precisa, né, de crítica, sim, precisa de contribuição, mas a gente também precisa dessa participação efetiva da população, nos ajudando a resolver o problema. Criticar por criticar, né, não leva ninguém a nada. Saber, hoje estamos no século XXI, a era da informação, saber como que as coisas
se dão, como é Sim. o processo, não é? Eu vejo ali críticas ao portal da cidade. Ontem eu vi uma moça escrevendo: não adianta nada portal da cidade com a Santa Casa tendo problemas financeiros. É como eu falei, ou as pessoas não entendem ou não querem entender, porque basta se informar. Sim. Ô Sandro, na verdade a Santa Casa acaba sendo uma bandeira. Infelizmente no passado ela foi politizada e eu tenho muita fé em Deus que essa instituição ela seja tocada daqui para frente sem envolver política ali dentro. Porque aquilo ali não tem que ser trampolim para ninguém, aquilo ali é uma obrigação nossa. E eu falo que o trabalho que está sendo feito ali hoje, se continuar, nós vamos ouvir mais 10 anos ainda falar que o hospital está em crise. Mas daqui um tempo, daqui 10 anos, a situação vai ser diferente. Por quê? Por que ainda vai demorar mais 10 anos? Porque mesmo a prefeitura repassando os 6 milhões de reais por ano, a diferença entre receita e despesa é muito pequena. Então, para você ir digerindo, 2/13º atrasado, problema de atraso com o médico, problema de fornecedor e tal. Tem dívidas de 2010, de 2011, de 2012. Empréstimos, não é? Empréstimos. Então, tudo isso é uma questão que demanda muito tempo e muita gestão. Se tivesse uma receita, nossa, veio lá alguém e colocou 2, 3 milhões de uma vez no hospital agora, vai, beleza, mas a gente sabe que essa não é a realidade. E se houver uma má gestão, Sandro, hoje o hospital ele não comporta uma má gestão. Com uma má gestão ali, ele fecha em 6 meses, porque fica, né, numa situação impraticável. Então é uma questão interessante. Agora, a gente fica triste com a visão de algumas pessoas que eu olho para o turismo em Andradas e eu vejo isso como uma oportunidade ímpar, né, que a cidade tem. Aí você fala assim, mas onde está o turista? Ué, eu convido quem não sabe onde está o turista. Um exemplo, pega o carro, tá pertinho, não precisa nem sair na estrada de terra. Vai na Casa Geraldo sábado à tarde, vai na Casa Geraldo no domingo, na hora do almoço, dá uma voltinha com o carro lá, né? E olha para você ver a quantidade de turistas. A Casa Geraldo, do ano passado, recebeu mais de 100 mil turistas. 100 mil pessoas que passaram por Andradas, né, que conheceram Andradas. O Pico do Gavião é um pouco mais longe, mas, né, quem tiver a oportunidade de ir lá num domingo vai ver o movimento que tem no Pico do Gavião. 45 mil turistas passaram lá o ano passado, né? Nós tivemos ontem, até você estava presente, Sandra, o campeonato de Asa Delta, né, que nós tivemos aí essa semana toda. Foram mais de 90 pessoas de outras cidades que ficaram a semana inteira em Andradas, fazendo a prática do voo livre, mas também na confecção, indo nos restaurantes. Você falou mais de 90? Não, ontem conversando com os organizadores, envolvendo familiares e tudo mais de 200 pessoas. Pois é. Porque traz a esposa e tudo mais. Salvo engano, competidores entre pessoal, Sim. foram coisa de 60 e poucas pessoas, né? Aí, né, tem teve uma equipe que eu disse mais assim do pessoal que praticou. Sim. Mas se Só de para fato reforçar a informação mesmo, né? for colocar os familiares, então vamos dizer assim, um turista que ficou uma semana em Andradas. 200 turistas ficaram uma semana em Andradas. E aí, será que as nossas os nossos estabelecimentos, né, tem dimensão disso, né, de falar bem da cidade, de vender o nome, porque esse turista vai voltar depois, se ele gostou daqui, porque tem muita gente de Atibaia, muita gente de Campinas, muita gente da região de São Paulo, que está pertinho aqui, né, tinha uns uruguais, argentinos, né, pessoal, né, de outros países, italianos, mas tinha muita gente aqui da região, né, que tem esse hábito e que a cidade ela precisa, já melhorou muito, né, mas a gente precisa ter esse olhar, né, ter essa atenção. Eu até brinco, eu conheci outro dia, né, um senhor do Tribunal de Contas em Brasília, num gabinete do deputado Bilac, ele passou lá. E por coincidência, na segunda-feira, ele foi o mediador do meu debate lá no Tribunal de Contas, Dr. Carlos Pavan. Ele falou assim, eu cheguei no gabinete e perguntei pro prefeito, Cunhal, é o prefeito? Em Andradas, é só vinho mesmo ou vocês fazem mais alguma coisa? Ele ficou meia hora falando para mim de tudo que Andradas tem, e hoje eu sei tudo que Andradas tem. Então, se cada andradense se inteirar daquilo que a gente tem e a gente começar a falar bem da nossa cidade, a gente certamente vai atrair o turista. Temos os problemas, mas é aquela história, né? Eu escolhi Andradas para morar, né? Andradas tem os seus problemas. Eu escolhi a minha esposa para casar com ela. A minha esposa tem os defeitos e eu tenho os meus. Se eu quiser ficar falando mal da minha esposa para todo mundo sair na rua, reclamando, xingando, tá? Quer dizer, por que eu tô casado com ela? Então, ou seja, se eu quero ficar o tempo todo falando mal da minha cidade, por que eu tô morando nela? Né? Então, ou seja, eu tenho que criticar, tenho que buscar as autoridades, buscar
alternativa para resolver o problema, mas alguns nasceram aqui, outros escolheram aqui para viver, né? Então, se é uma cidade, tem muitos defeitos, mas tem muito mais coisa boa, e a gente tem que tirar esse negativismo de ficar só falando coisa ruim da cidade e começar a falar coisa boa, porque as coisas vão acontecendo, vão melhorando e tem muita coisa boa para ser falada. E sempre quando criticar, com embasamento e colocando situações que realmente a administração pública pode resolver. Eu até vou colocar, então, uma situação aqui que me parece que é uma luta justa, diz respeito ao horário de atendimento do materno infantil. A gente percebe que a partir das 5h30 da manhã os pais já começam a chegar com as crianças doentes, Rodrigo, e a funcionária chega às 6h30 da manhã e abre a porta. Então, das 10 para 6, das 5h30 até 6h30, às vezes está frio, às vezes está chovendo, e o pessoal está na parte externa do materno. E tem um cidadão aqui em Andradas fazendo até um abaixo-assinado para mudar isso. O que a prefeitura pode falar sobre esse assunto? Bom, Sandro, o materno infantil, ele tem um atendimento, o atendimento em si dele começa às 7 horas da manhã, né? Então, quem que vai antes desse horário? O pessoal que vai marcar consulta. Nós já tivemos uma experiência na Policlínica, salvo engano, em 2014, que houve uma reclamação que estava abrindo às 6 horas, tinha um dia que choveu, o pessoal ficou na chuva e tal. Começamos a abrir às 5 horas, o pessoal começou a chegar às 4h30. Então a gente tem uma dificuldade grande nisso. Por exemplo, abriu às 6h30, ele vai esperar ainda meia hora ali para começar o atendimento, que é quando vão chegar os médicos, né, vão chegar os profissionais, né, que atuam na vacina e tal. Então a pessoa ali abre e faz esse atendimento. O que tem acontecido, isso é uma questão que a gente fala, a dificuldade do materno em relação aos outros serviços é que um cardiologista e tal, eu agendo. E o materno, como a criança ela tem uma sensibilidade maior, então eu não posso limitar. Então a criança passou mal, teve uma febre à noite, ela vai lá e vai ser atendida. Então é a demanda voluntária. Mas o pessoal, né, tem que ter essa concepção. Não preciso chegar mas não né, acaba faltando lá, meia hora. Tem um limite de atendimentos, né? Então, tem um limite de acordo com a agenda do médico. Uhum. Né? Então, é também uma dificuldade que a gente tem. Né? Não tem o tempo todo o atendimento. Porém, né, a questão, né, de abrir, se você abre às 5h30, a pessoa vai ficar 1h30 esperando esse atendimento. Né? Então, assim, a gente busca outras alternativas e a gente tem buscado alternativas aí. Hoje é uma coisa, né, importante que já tem a retaguarda durante a noite do pediatra no hospital, então o clínico geral vai fazer o atendimento e, se necessário, vai acionar o pediatra. Mas por exemplo, pra você ter uma ideia, o ano passado, a gente tem os dados, o materno atendeu 15 mil pessoas durante o ano de 2018, né? Foram 15 mil atendimentos feitos só na unidade do materno. Então é um atendimento importante, né? São poucas cidades que têm esse atendimento especializado na saúde da criança e da mulher, e a gente vai buscando alternativas. A gente já mudou inúmeras vezes os procedimentos dos nossos setores, de acordo com a demanda. E a demanda ela muda. Um ano é aqui, o ano que vem muda, o outro ano muda. Então a gente tem que sempre estar atento a esse comportamento. Se em um determinado momento chegar lá a gente conseguir, por exemplo, isso acontece muito, período que não é período de adoecer, esse período de seca, agora as crianças ficam muito doentes, agrava muito o quadro de saúde. Então acontece um pouco mais esse movimento. Período que não tem essa demanda toda, a gente não tem esse tipo de problema. Né? Por quê? Porque o pessoal já chega e é atendido e consegue atender todo mundo. Mas a gente tem que buscar algumas estratégias e a gente vai ver o que pode ser feito. Rodrigo, eu acho que tem que ter assim o bom senso, não é? Com certeza. Por exemplo, não tem como abrir o lugar 4 da manhã, 5 da manhã, mas 6 da manhã eu acredito que se a pessoa chegar às 5h30, por opção dela, daí também não tem como reclamar. Já 6 horas é um horário racional, razoável e que as pessoas vão assimilar bem. Mas Sim. De repente, 6 horas da manhã, alguém que está ali no próprio pronto atendimento, que seja funcionário da prefeitura, podia descer ali no materno infantil e essa pessoa que já está trabalhando de madrugada abrir, enfim, me parece que 6 horas é um horário e é uma justo. coisa, Sandro, por exemplo, se você passei ainda hoje cedo em frente a um laboratório ali próximo à associação comercial, às 7 horas da manhã, tinha uma fila de umas 20 pessoas porque o laboratório abre às 7, né? Então, tem também o bendito hábito da fila, né?
Mas a gente precisa buscar alternativas assim para ir melhorando o quanto antes. Outro problema aí, o Rodrigo, no que diz respeito à administração pública, é a questão da taxa de iluminação pública, não é, que a prefeitura anunciou que seria cobrado dos moradores da zona rural. Os moradores não gostaram dessa situação, se mobilizaram e falaram, né, para a prefeitura: nós não queremos pagar essa taxa. E hoje vai ter uma audiência pública? Isso, na verdade, a taxa não existe mais desde 2002, né, que a taxa ela foi considerada inconstitucional, porque uma taxa ela tem que ser mensurada de acordo com o consumo. Então, eu consumo tanto de água, eu pago um imposto percentual à água que eu consumo. Então foi criada a contribuição pela emenda. É diferente? É diferente, uma contribuição. A contribuição eu não preciso dizer quanto que você consome de iluminação pública, isso foi o entendimento, mas que você consome iluminação pública, porque não tem como mensurar isso, né? Então, como que foi feito isso? Através de uma emenda constitucional no ano de 2002. A emenda constitucional número 39 passou a integrar o artigo 149A da Constituição Federal, que ela disciplinou que os municípios poderiam fazer as suas leis respectivas para disciplinar a cobrança da CIP. Em alguns lugares o nome é CIP, outros lugares é COSIP, né? Essa contribuição, ela se dá, né, à ANEEL. Ela estabelece uma tarifa de iluminação pública, salvo engano, nesse momento o valor da tarifa é R$ 345, e o município estipula um percentual dessa tarifa, não é o percentual da conta que ele consumiu. Então quem gasta até 50 kW não paga nada, ele é isento, então foi colocado na isenção. Quem gasta acima de 50 até 100 paga 3% dos 300 e pouco lá. E assim sucessivamente, quem consome mais paga 11%, que vai chegar num valor máximo de 40 e poucos reais. E o que acontece com isso? Lá em 2002, a Câmara Municipal votou uma lei, a Lei número 58, onde ela estabeleceu. Então, quer dizer, era um tributo que não existia até então. Então, quanto que eu posso conceder as isenções? Quando eu vou criar. Que lá foi dito, até 50 ninguém paga. E também poderia ter dito o seguinte: quem mora na área rural vai ser isento. Mas a lei de 2002 não previu isso. Ela tratou todo mundo de uma maneira. Aí um ano depois, e eu não me recordo se isso foi cobrado na época ou não, mas um ano depois decidiu-se mexer nessa lei, lá em 2003. Aí disseram o seguinte: o morador da área rural vai pagar 10% do que o morador da cidade paga, porque ele usa menos a iluminação pública. E aprovaram lá a lei número 66 de 2003. Só que não foi consultada a CEMIG sobre a viabilidade dessa cobrança na fatura da CIP, porque o município, na fatura da energia, porque o município ele pode cobrar no IPTU, e no caso da área rural não tem como cobrar no IPTU, ou então tem que cobrar pela conta de energia. E a CEMIG pode ou não querer cobrar. Salvo engano, ela cobra 0,5% de taxa administrativa para fazer a arrecadação e repassar. Para o município é muito bom, porque a inadimplência é muito baixa. Porque é o seguinte: a CEMIG, você não pagou a conta, eles cortam a energia. Então aí acaba que a inadimplência é muito menor do que se fosse no IPTU. Ok, e mandaram isso, e isso passou. A gente, passaram-se de 2003 10 anos para que nós assumíssemos a prefeitura. E a gente foi surpreendido em 2015, quando a CEMIG nos mandou um documento dizendo que o promotor de Andradas tinha mandado uma notificação para ela, questionando se havia regularidade na cobrança da CIP e se estava sendo de acordo com as resoluções da ANEEL. E aí o jurídico da CEMIG foi olhar a legislação do município de Andradas, olha só, 12 anos depois, e viu que não estava cobrando, que tinha previsão legal de cobrar, que não estava cobrando, e que a CEMIG não tinha interesse de cobrar, porque ela teria que dividir duas tarifas, uma para a cidade e uma para rural, e ela não tinha condição administrativa de cobrar, e que o município tinha que fazer a adequação da lei, sob pena dela suspender a cobrança e o município ter que arrumar outro meio de cobrar a CIP. E a gente relutou contra isso de 2015 até o final de 2017, que eu fui debatendo, questionando, que eu não concordava, até por fim ela deu um veredito lá: se em 30 dias o município não proceder à alteração da lei, a gente suspende a cobrança, e aí o município não vai poder mais arrecadar através da conta de energia e tal. Então isso para a gente seria muito complicado. Foi quando a gente olhou, pegou uma legislação,
e não fugiu das 58 porque ao dar a isenção naquele momento a gente teria que compensar de uma outra maneira. Por quê? Do contrário, a gente estaria renunciando receita. Isso é um crime de responsabilidade fiscal que o prefeito pode responder civil, criminalmente e por improbidade administrativa, né, nesse processo. Então aí foi feita a alteração e efetuou o pagamento. Hoje são pouco mais de 2.000 pessoas que são contribuintes da área rural, dos quais quase 500 são isentos, consome até 50. Então aí cerca de 25% é isento, não está pagando nada. Quem consome mais de 50 está pagando. O valor que está vindo da área rural, ele é uma média, porque varia de um mês para o outro, né, de acordo com o consumo. Mas ele é uma média de R$50 mil. Mês um pouco menos, mês um pouco mais. Então, para eu isentar a área rural, eu preciso ter uma compensação de outra, ou da própria CIP, ou de outra questão. E aí, a gente buscando alternativas, teve abaixo-assinado, mas o abaixo-assinado não trouxe nenhuma proposta. Mas esses moradores já estão pagando esses 75%? Já estão pagando. Já faz não, uns 4 meses, eles estão pagando, assim? salvo engano, desde o final de abril, que começou a chegar nas contas do pessoal. Por isso que até então a gente não sabia quanto de recurso que o município estava renunciando. Agora, a partir do momento que você começou a cobrar, então você já mensura qual que é o valor, né? Uhum. E aí, o abaixo-assinado não trouxe nenhuma proposta, simplesmente pediu para deixar de cobrar. Teve outras pessoas que fizeram protocolo dizendo que não queria pagar porque não tinha o serviço disponível, mas isso já é pacificado por decisão do Supremo. Não é ilegal a cobrança na área rural. O Supremo Tribunal já pacificou isso porque a cobrança da CIP não quer dizer que o poste tem que estar na frente da sua casa. Sim. Quer dizer que você tem acesso à iluminação. Né? E se você mora na roça e vai no posto de saúde, vai na escola, vai na creche, vem na cidade, vai numa praça, você tem acesso à iluminação pública. Né? Então, o que acontece? A gente ficou buscando possibilidades até que a gente recebeu uma proposta que a gente entendeu prudente, de 5 vereadores que mandaram um ofício, o vereador Márcio, a vereadora Leila, Leninha, o Roberto e o Guto. Eles mandaram uma proposta que a gente fizesse um estudo para estar compensando a CIP da área rural nos terrenos baldios da cidade, certo? Que o terreno baldio hoje, ele paga uma tarifa muito pequenininha, de R$17 por ano no IPTU, certo? Então foi feita uma proposta onde a gente passasse a cobrar um valor maior, a princípio sugerido de R$12 por mês, que daria um valor de R$144 por ano. Nós temos pouco mais de 5.000 terrenos na área urbana, e isso daria uma receita numa média aí de 50 a 60 mil reais por mês, no decorrer do ano compensaria a parte rural. Então o que eu quero fazer hoje? A audiência pública é para a gente avaliar essa proposta apresentada para os vereadores e deliberar. Eu não posso simplesmente tirar da área rural. Se a gente conseguir fazer essa compensação, aí a gente pode isentar a área rural através de uma outra lei que tem que ser votada até o dia 30 de setembro. E o pessoal da área rural continuaria ainda pagando esse valor até dezembro, porque eu não posso, enquanto eu não começo a receber uma, eu não posso deixar de receber a outra, para que a gente busque uma alternativa. Então eu parabenizo, inclusive, os vereadores, né, que trouxeram solução. Né, porque o problema existe. É muito mais fácil jogar para a torcida. Falar assim, não, eu quero que tire e pronto. Né? Claro. E isso é comum acontecer, principalmente quando trata-se de questão política. Mas esses 5 vereadores, né, eles tiveram essa visão, apresentaram essa proposta, e a gente vai levar isso hoje em audiência. A gente espera a participação da população. Aí depois os proprietários dos terrenos vão se reunir e vão ficar bravos com o prefeito mas também. Os proprietários do terreno também são convidados para audiência pública, hoje inclusive com poder de voto, né? Porque aí lá a gente vai votar para ver qual que vai ser. É uma das duas, não tem como tirar. Então, ou seja, quem que tem mais voto? A gente vai fazer essa votação, constar isso em ato, então vai ser uma audiência pública deliberativa e depois vai vir uma lei municipal. Aí não adianta então hoje vai sair uma solução de lá. Vai sair uma solução. Então não adianta depois falar do prefeito.
né? Hoje bom. as pessoas estão tendo a oportunidade de participar e depois não adianta reclamar do prefeito. Eu estou abrindo para ouvir. Poderia simplesmente ignorar, porque é legal a cobrança. Sim, Mas lembrando que a Câmara de Andradas aprovou a cobrança, né? Eu estou atendendo, né, todos os vereadores. todo o respeito, como a gente sempre teve com os cidadãos, e a gente não tem problema nenhum, buscando alternativa. Encontramos uma, né? Se essa for a mais viável, é ela que vai prevalecer daqui em diante. Lembrando que a audiência pública acontece a partir das 19 horas de hoje, no plenário da Câmara de Vereadores, saída para Poços de Caldas. Uma última questão, Rodrigo, que eu queria colocar para você, essa empresa que você anunciou a planta e tudo mais, que empresa que é essa e como é que vai funcionar? Ô Sandro, a Fonte Verde é uma multinacional, né, que está chegando em Minas Gerais e no Brasil através de Andradas, né? Ela é uma empresa que está em contato com a gente, prefeitura, desde abril de 2018 e assim com uma dificuldade enorme no momento de conseguir os benefícios fiscais, porque toda a estrutura da estufa de vidro é uma estufa de vidro que vai produzir tomate. Ela tem que ser importada, porque ela tem um alto, né, uma tecnologia muito alta empregada, uma parte de automação muito grande. E no Brasil a gente ainda não tinha ninguém, ainda não temos ninguém que produz esse tipo de equipamento. Então eles precisavam do incentivo fiscal, que é o ex-tarifário, onde você compra esse produto internacional e ele não é tributado porque entende-se que ele está trazendo tecnologia para o Brasil. Eles estavam tendo essa dificuldade. Estiveram com a gente em abril, o deputado Bilac, na época, e o Luiz Fernando estiveram aqui no comecinho de maio, até foi o dia que a gente inaugurou a creche lá do Jardim Bela Vista. E a gente sentou no gabinete e o Bilac conseguiu já no final de maio uma reunião no Ministério. A gente foi até lá, levamos os empresários, conseguimos chegar a uma solução dentro do que eles queriam, e aí tivemos um outro problema, ICMS. O Estado queria cobrar 2 milhões de reais de tributo de ICMS para trazer o equipamento. Aí foram romarias e romarias na Secretaria de Fazenda. Achamos uma profissional extraordinária que chama Vanessa na Secretaria de Estado de Fazenda, mesmo no governo passado. Mas a pessoa é de carreira, ajudou a gente muito e ela se apaixonou também pela causa. Mas a Vanessa, o INDE e também a FIENG, lá em Belo Horizonte, foram fundamentais. E a gente conseguiu, no começo desse ano, foi anunciado, tudo que eles queriam foi concedido, né? Uhum. E aí a empresa já começou os equipamentos, são 40 containers de equipamentos que chegaram de navio. Então essa semana eles devem terminar de chegar ali na planta da empresa. Toda a parte, né, de fundação, os buracos já foram abertos. Essa empresa ela é na margem da rodovia BR-146, em frente ao lugar onde a gente chama de alface, onde se produz verduras ali. Está 1 quilômetro e pouquinho antes do Clube Uva, né? Então as pessoas que forem para Poços de Caldas vai ver uma terraplanagem do lado esquerdo, indo no sentido Poços de Caldas. Ela é Capão do Cipó. Certo, eu não sei exatamente o nome do bairro, mas é uma área grande. A princípio, eles vão dividir em 3 módulos, então ela vai fazer um módulo, depois ela vai dobrar esse módulo, depois ela vai dobrar os outros 2 módulos. Então, o que vai ser feito inicialmente é 1/4 do tamanho final dela. Então ela vai produzir tomate sem agrotóxico, com climatização. Ela consegue produzir na área 7 vezes o que se produziria numa área convencional e um produto de extrema qualidade. Então o Erjan e a Tatiana, um casal europeu, né, ela russa e ele holandês, que acreditaram em Andradas e que a gente fica muito feliz. Foi um trabalho muito grande por parte da prefeitura de conseguir essa intermediação, mas por outro lado, financeiramente eles não demandaram nada do município. Eles compraram o terreno, eles estão fazendo estrutura e eles vão aí investir cerca de 50 milhões de reais nessa planta, né, que vai revolucionar a agricultura 4.0 chegando em Andradas. Será que eles já vão contratar gente daqui para começar a trabalhar? Ô Sandro, a princípio eles, né, têm toda a parte de montagem, que eles estão trabalhando com empresas, eu não sei exatamente de onde são essas empresas, mas dentro da estufa depois vai ser o pessoal que vai manusear, creio, né, que eles vão abrir aí para estar recebendo currículo posteriormente. E a gente, né, eles planejam ali com a planta toda completa a geração de mais de 150 empregos no final, além, né, do avanço tecnológico, além da possibilidade de gerar uma cadeia produtiva, porque se eu tenho o melhor tomate do Brasil produzido aqui, eu vou querer ter o melhor molho de tomate do lado e os derivados que se possa fazer desse produto.
E você cria uma cadeia produtiva. Além do que, o andradense é muito empreendedor, né? 95% das pessoas de Andrade não vão ter oportunidade de ir lá na Europa conhecer a produção lá, como é feita. Mas se eu tenho uma planta aqui, possivelmente eu vou ter andradense que tem capacidade financeira, e se produz tomate, produz uva. Se produz uva, pode produzir qualquer outra fruta, qualquer outro legume aí, que pode eventualmente, né, revolucionar a produção de Andrades, usando menos terra, menos água, né, e trazendo um produto de maior qualidade. E lembrando, Sandro, que desde 2013 a Fonte Verde é a 4ª multinacional que se instala em Andradas. Então nós já tivemos a Cooler, a Ciamp, a Gewol e agora a Fonte Verde. Então mostra que nós estamos no caminho certo e que a gente tem um futuro muito promissor aí no nosso município. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação no quadro Em Dia com a Notícia e boa semana para você. Obrigado, Sandro. Obrigado a todos os ouvintes e aguardo, né? A Rádio Vinícola tem aí uma abrangência muito grande na área rural. Eu aguardo aí ver grande parte dos nossos produtores rurais hoje na Câmara Municipal às 19 horas participando dessa audiência pública. Obrigado. Você ouviu Em Dia com a Notícia.